eu posso, para concluir a seleção, ou clicar fora da área ou apertar a tecla ESC, que é no canto superior esquerdo do teclado. Do jeito que eu estou aqui, eu estou com vários elementos soltos. Então, para ampliar todo mundo, eles precisam estar agrupados. O que eu faço? Eu seleciono todo mundo. Posso selecionar assim, clicando fora da área e criando tipo uma rede e clicar todo mundo. Ou clicar em algum local dentro do slide e teclar Ctrl A. Desculpa, Ctrl A é abrir. Ctrl T. Ctrl A é no Keynote, é Command A. Ctrl T. T de tudo. Selecionou tudo. Venho com o meu botão direito e aqui eu tenho agrupar e seleciono agrupar. Ok? Estando isso feito, agora eu venho na alça do canto novamente com a tecla Ctrl pressionada, botão esquerdo, puxo Ctrl e Shift para manter a proporção. Shift mantém a proporção. Ctrl mantém o centro. Vou tirar o Shift para vocês verem. Sem o Shift eu perco a proporção. Com o Shift eu mantenho a proporção. Sem o Ctrl eu perco o centro. Com o Ctrl eu mantenho a minha linha central. Ampliei e agora eu vou reposicionar no meu slide. Agora eu tenho uma imagem bem grande com as informações que eu preciso. Desta imagem eu venho aqui, duplico o slide de novo, Ctrl D, e agora eu vou desagrupar, porque eu vou deixar essa imagem anterior gravada com essas linhas que foram construídas. Para eu apagar tudo, deixar só a imagem, está tudo selecionado, vocês estão vendo. Para desselecionar, eu clico Ctrl e clico o que eu quiser desselecionar. Se eu quiser adicionar uma seleção ao que está selecionado, eu clico Ctrl e botão de esquerdo. Se eu quiser desselecionar, se eu quiser subtrair a seleção, eu venho no Ctrl, você percebe que o cursor muda e eu clico botão esquerdo. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho só as linhas que foram adicionadas que estão marcadas. Eu venho no Delete e apago tudo. Aqui eu vou fazer linhas de referência, que me dê orientação no espaço, tanto na horizontal como na vertical, como na parte de rotação. Então eu venho com linhas, sempre é sugerido pontos muito visíveis, por exemplo, ou ponta de canino, ou ponta de ameia incisal, são pontas que são visíveis. Então nós podemos, neste caso dela, pegar essa borda, essa pontinha bem visível, esse triângulo aqui, e traçar até este outro aqui. Temos um ponto aqui. Poderia ser ponto de canino, cúspide de canina. Você poderia fazer da ponta desse canino para a ponta desse canino. Só que aqui a gente às vezes não tem uma ponta, está aqui meio duas linhas, então você pode utilizar pontos mais visíveis. Segunda referência, a gente traça uma linha entre os incisivos, partindo da ponta de papila. Se você quiser ampliar mais para ficar com mais definição, é importante. Você vem da ponta de papila até a ponta da meia incisal. E nós vemos aqui também com outra, e preciso agora de uma referência horizontal. Muito útil é o centro da borda dos incisivos, do centro ao centro. Então eu tenho aqui a referência, que são pontos um pouco distantes, para me dizer se a foto vai estar girada ou não. Uma referência que é uma linha vertical, que vai me dizer se eu preciso correr essa foto para o lado direito ou esquerdo. E eu tenho aqui uma referência que é uma linha horizontal, que vai me dizer se eu preciso subir ou descer a minha fotografia que eu vou colocar. O que eu faço agora? Venho aqui no slide, duplico o meu slide. Ctrl D. E diminuo aqui o zoom para a gente ver o slide todo, para ter uma ideia melhor do que vai ser realizado agora. Sai um pouco do zoom. Eu vou agora tirar essa foto para manter só as linhas de referência e vou colocar a foto com os afastadores, que é o que eu preciso agora nesse momento. Então eu tenho aqui já a foto com os afastadores aqui. Nesse slide, aqui a foto, clico na foto, Ctrl C, cuidado para não clicar no texto, é na foto.
Ctrl C, desço lá para o meu slide das linhas e Ctrl V. Está aqui a minha foto. Usando a mesma filosofia de trabalhar com a foto menor, eu venho no botão direito e vou cortar essa foto. Corta, ela vai me dar aqui as ferramentazinhas de corte. Eu já venho aqui, já transformo numa foto intraoral, sempre procurando delimitar bem a área de trabalho de uma forma que seja útil. Não vou invadir o dente, não vou perder a lateralidade, mas vou deixar uma dimensão que seja útil para mim. ESC ou clica fora, já posso pegar aqui, clicando Shift Ctrl e ampliar. Nesse caso eu não preciso do Ctrl porque não preciso do Ctrl, porque eu preciso esticar um pouco para cá, então eu posso puxar para cá, sempre com Shift Ctrl Z. Preciso ampliar mais a minha foto e eu envio para trás, enviar para trás. E agora eu já vou procurar posicionar as referências. Está vendo que está pulando muito? Vamos teclar o Alt novamente. Seguro o Alt e eu sempre escolho um dos pontos que eu coloquei inicialmente. Por exemplo, eu escolho o primeiro ponto que eu fiz para saber se a foto está girada. Então o primeiro ponto foi esse aqui, eu vou usar ele como referência inicial. Fixo na fotografia este e vou atrás de diminuir ou aumentar a foto de tal forma que este aqui, que foi o outro ponto que eu escolhi, se eu tiver dúvida eu volto para o slide anterior. Volto ao slide anterior, tá aqui, foi esse ponto que eu escolhi. Então vou fixar esse e mexer na foto para que esse aqui fique próximo. Então aqui está o que? Está muito grande, está largo. Eu venho aqui sempre na alça do canto. Eu não posso esmagar a fotografia. Se eu esmagar essa fotografia, eu perdi a relação da realidade. Ctrl Z, venho na alça do canto e clico sempre o Shift para me manter na proporção. E venho diminuindo até ver ali, ó, tô quase. Eu vi que aqui andou um pouco, eu já tento um pouco essa distância, então já venho novamente, puxo para cá com Alt teclado, tem que encurtar ainda mais, Shift, Alt clicado, a gente vai ajustando a imagem até chegar num ponto que eu já desconfio que está quase igual. A gente percebe, pode alterar de uma imagem para outra, então a gente já vê aqui que esse ponto ainda está nessa foto aqui. De verdade, o que aconteceu? Eu não marquei no ponto exato, então ela não está tocando lá. Significa que nessa daqui eu também tenho que ter esse tipo de pensamento. Então eu venho aqui, clico na foto e agora eu posso nas teclas, nas setinhas do teclado, andar ponto a ponto com o Ctrl pressionado. Eu venho ponto a ponto para até conseguir aqui aquela distância que eu consegui ir lá. Tá quase. Aqui ficou legal. Aqui tá bem. Agora, opa, mexi a foto. Ctrl Z. Volta. Vamos ver agora em relação ao outro lado o que aconteceu. O que eu tenho aqui? Ele ainda está um pouco largo. A foto ainda está um pouco ampliada. Eu diminuo meu zoom e venho aqui na alça do canto com o Shift e diminuo até encostar lá quase. Venho aqui. Agora eu consigo já perceber que a minha foto, na verdade, ela está ainda um pouco para baixo. Então com Ctrl eu vou subindo devagarinho por pontinhos. Clico Ctrl e vou nas setinhas do teclado subindo. Então aqui agora eu já consigo ver que a linha da borda incisal está quase tocando. Tenho que subir talvez um ponto. Ctrl, setinha para cima. E agora a gente percebe quase uma perfeita. Ainda tem um pouquinho que eu posso andar a minha foto, voltar ela um pouquinho para a esquerda. Se a gente for ver, essa daqui está na esquerda, essa aqui está um pouquinho para a direita. Clico nela, Ctrl, um pouquinho para a direita.
Agora sim, nós temos uma superposição excelente. Por isso é muito importante a fotografia ser bem feita. Você vê que as regiões mais posteriores elas tenham uma alteração maior por conta do ângulo da cabeça ou do operador do vídeo ou da fotografia. É importante para a gente essa região anterior. Então o que a gente conseguiu? Conseguiu uma simetria, uma similaridade na verdade entre a foto de sorriso e a foto com afastadores. Agora eu venho aqui, duplico de novo esse slide, Ctrl D, e eu já posso apagar minhas linhas de referência, porque eu não preciso mais delas. E venho nas linhas que eu fiz de proporção. Lembra que está tudo agrupado, então venho botão direito, em cima de qualquer local, e vou desagrupar. Desagrupei, aperto ESC para liberar das seleções, e agora eu vou selecionar o que me interessa. A linha, aperto Ctrl, seleciono a outra, Ctrl e seleciono. Então eu tenho 3 elementos, que é a régua de proporção interdental, o lado esquerdo meu, que estou olhando aqui, e o lado direito do arco, esquerdo do paciente. Então eu faço Ctrl C, que eu vou copiar isso, e vou colar agora na minha foto com os afastadores, Ctrl V. Aqui agora eu tenho então a transferência para foto intraoral do que foi planejado com referências da face, eu trouxe para dentro da boca e agora eu vou, através de referências faciais, desenhar mais elaboradamente o meu sorriso. Então aqui a gente já tem a face mesial dos dentes, a borda incisal, a face interproximal pela largura. Está me faltando definir onde vai ficar o meu zênite, a minha altura do dente. Então a gente vem lá no retângulo de proporções ideais, que me diz que a literatura me fala que de 75% a 85% da relação entre largura e altura são considerados dentes estéticos, incisivos centrais bonitos. Então eu venho aqui, seleciono inicialmente 80%, Ctrl C, por ser a média, Ctrl C, 80%, vou lá no meu slide, venho aqui e vou Ctrl V. Eu posso apagar essa caixa de texto que tem aqui dentro, delete, ajusto, escolho um dente que eu acho que está mais legal. A gente usou o 21 como referência da largura, então a gente coloca, eu acerto a minha linha média nele, da caixinha, a borda incisal, e agora eu venho aqui nessa alça do canto com o Shift pressionado e venho trazer até a minha largura, a distal, coincidir. Se eu tiver alguma dúvida, eu venho e amplio mais para trabalhar numa região com maior ampliação. Tem um pouco de desvio aqui, trago mais para cá na linha média, aí eu vou perder a distal aqui, então eu clico nele, e pelas linhas de guia, às vezes o programa mesmo já, Ctrl Z porque eu não apertei o Shift, clico aqui, aperto Shift, e eu já venho no próprio, seleciona, Shift, e aí a própria linha já atrai para que fique tudo ok. Então, na proporção de 80%, aqui estará a largura e a altura do meu dente, do meu incisivo central 21. O que é que eu posso começar a pensar aqui? Eu posso já analisar se o meu paciente vai aceitar ou não cirurgia plástica. No caso dessa paciente, a gente verificou no começo, lá que a gente supôs, né, colocou como se ela tivesse dito para a gente que aceita cirurgia plástica gengival, periodontal. Aqui, ó, nas nossas observações, nós colocamos aqui que ela aceita cirurgia plástica periodontal. Então, baseado nisso, a gente já interfere aqui no planejamento. Se ela não aceitasse, eu teria que descer ou a proporção do dente ou a incisal do dente. Ok? Então, definimos aqui uma altura, uma relação largura e altura de 80%. Poderia ser um dente mais comprido, ou seja, de 70%, um dente mais alto, ou um dente mais largo ou mais baixo, com a relação mais de 85% ou até mais, tendo que fazer algum tipo de
alteração na sua face reflexiva a nível de laboratório. Definimos então a linha média, as bordas incisais e pontas de cúspide, a largura dos dentes e agora a altura do incisivo central. A partir dessa altura do incisivo central, eu sei onde eu posso planejar os zênites dos próximos dentes. Então eu venho na curva do sorriso, duplico, Ctrl D, e levo lá para cima, tangenciando a minha borda do meu zênite do incisivo. Diminuo o zoom para poder enxergar melhor aqui. E venho nessa alça do canto, não preciso manter proporção, que eu quero alterar. E vou trazer para uma linha de fuga que me dê uma orientação de zênite bonita. Aqui não é onde vão tocar todos os zênites dos dentes. Porque, por exemplo, o incisivo lateral ele é mais baixo. O primeiro pré-molar também é mais baixo. Então, geralmente, o central vai tocar e o canino vai tocar. Aqui agora eu posso pegar essa outra curva, duplicar, Ctrl D, levo também a tocar aqui e vou descer para que fique de uma forma harmônica com esse lado direito da paciente. A ideia é que da curva do vermelhão do lábio em direção à curva dos zênites, essa curva vai se aplanando. A gente tem outra curva agora entre essas duas, que é a curva das papilas. A gente pode pegar essa ou essa e duplicar. Para manter o padrão, vamos pegar de baixo, Ctrl D, e vou levar para a ponta de papila. Está pulando, o que a gente faz? Aperto o Alt. Coloco na papila que já existe. Se a papila não existir, se for uma prótese total ou se for alguma alteração, se você quiser alterar o formato da papila, a literatura fala que a altura da papila ela deve ser em torno de 30 a 50% da altura total do dente. Nesse caso aqui, a gente acredita que está em torno de uns 40 e poucos por cento. E aqui a gente vai planejar essa papila para ela. Pode baixar um pouquinho se quiser. Do outro lado a mesma coisa, pega a curva, duplica essa curva, vamos ajustar e desce para ficar mais harmônico, seguindo um pouco do que já se tem. Então aqui a gente vê, ó, o vermelho do lábio seria mais ou menos por aqui. A gente pode analisar na foto do sorriso para comparar. Aqui a gente tem o vermelho do lábio. Então o vermelho do lábio ele é mais fechado. E aqui a gente tem, em harmonia com ele, a curva do sorriso. Depois, em harmonia com a incisal, nós temos as papilas, ponta de papila. E em harmonia com ela nós temos a curva do zênite. Aqui neste momento a gente tem uma coisa fantástica para o laboratório trabalhar. A gente tem o Smile Frame, ou seja, nós temos a moldura do sorriso. Cada dente tem o seu limite de trabalho. Você tem aqui onde o laboratório tem que construir a cervical, qual o limite distal, qual o limite incisal, o limite mesial. Onde tem que vir a papila, de um lado e do outro. Mesma coisa para o dente vizinho, mesma coisa para o incisivo lateral, para o próximo canino. Aqui também a gente já sabe que aqui dentro tem que estar um incisivo lateral, que dependendo da análise que você vai dar, formato de curva, você vai trazer ele mais para perto dessa curva de limite aqui, ou menos perto. A mesma coisa com o canino. E você pode também, seguindo a filosofia da vista diminuída, na espessura aqui, quanto mais distal você vai diminuindo e você vai criando Smile Frames. Para acrescentar mais informações na comunicação com o laboratório ou com a equipe interdisciplinar, falta uma referência de tamanho. O que a gente vai fazer? No slide seguinte, nós temos uma régua digital e duas linhas.
Nós vamos pegar a fotografia, seleciona só a foto e vamos jogar lá para trás daquelas linhas. Seleciona a foto, Ctrl C, joga lá, Ctrl V, envia para trás. Enviou para trás. Para que servem essas linhas? Não mexe na foto, que a foto já está calibrada, já está posicionada com toda a sequência que a gente vem trazendo até aqui. Você vai mexer nas linhas de tal forma que a linha, essa primeira linha, se ela estiver pulando, você clica o Alt. Ela vai ficar tangenciando a distal do dente 11 e essa outra linha vai tangenciar a distal do dente 21. Se o paciente não tiver esses dentes, você vai usar duas referências dentro da boca do paciente, vai medir a distância entre essas duas referências e vai pegar essas linhas verticais e vai colocar na fotografia e vai pegar a régua e vai ajustar entre essas duas linhas. Na boca, essas duas referências, distal de central para o distal do outro central, foi medida, deu 15,5 milímetros. Então nós estamos com a régua selecionada, vou dar um zoom de tal forma que eu vou agora esmagar essa régua de tal forma que o 15,5 milímetros fique bem aqui, na linha onde ela está. O 0 está bem aqui e o 15,5 está aqui. Pode ser útil, você, para não complicar, você pode até cortar essa régua, encurtar de tal forma que ela fique, o tamanho máximo dela seja 15,5 milímetros. ESC ou clica fora. Aqui então a gente já tem o tamanho da distância. Por que dá para fazer aquilo? Porque você não vai ter que medir nada maior do que 15,5 milímetros. Você vai medir a altura, que não dá isso tudo, você vai medir largura. A gente não mede grandes amplitudes. Então a gente tem agora aqui a régua digital calibrada para a realidade da boca. Então eu posso pegar essa régua, copiar, Ctrl C, vir aqui para o meu slide, Ctrl V. E a partir daqui eu posso medir o que eu quiser. Posso também duplicar essa régua, Ctrl D, e girar na posição que eu quiser, vertical, inclinado, e sair medindo o que eu precisar. Medindo essa altura, por exemplo. Aqui eu tenho essa alça de rotação. Nós podemos ver aqui, ó. Temos a alça de rotação ali, você clica nela. Se quiser ela perfeita, você clica no Shift, que ela dá saltos mais precisos. Se quiser que ela fique perfeitamente vertical. Ok? Então a gente pode também, agregado a isso, a gente pode aumentar a nossa comunicação com o laboratório e traçar também uma linha horizontal para se comunicar com o laboratório. Por exemplo, vamos vir aqui que está menos poluído e eu quero mandar para o meu laboratório as referências vertical e horizontal, as duas referências. O que eu faço? Eu posso pegar essa linha horizontal e duplicar. Primeiro vamos duplicar o slide, Ctrl D, e agora deixa eu fazer. Vou voltar a mandar para ele a linha vertical e a horizontal, uma das formas de comunicação com o laboratório. Ctrl D, a gente faz isso rápido. Eu coloco na linha média, que a gente lembra que definiu lá em cima, que a linha média passa realmente na linha interdental. Posso apagar minhas outras. Mantenho a régua, porque essa régua está calibrada, não posso mais mexer nem na largura, na dimensão da régua nem da foto. E vou pegar agora e vou traçar uma linha horizontal. Eu posso duplicar esta linha e vir aqui em formatar, girar 90 graus. Eu tenho agora a linha horizontal. E vou trazer de tal forma que ela, de cima para baixo, ela vai tangenciar o primeiro zênite. Tocou no canino, aqui vai ser o meu 0, por exemplo. Eu posso pegar aqui também, Ctrl D, afasta um pouco. Posso vir aqui também, formatar, girar, e eu vou querer girar para esquerda, não, para a direita, porque eu quero que meu 0 fique para cima. O 0 da régua ficou aqui para cima. E agora, como eu sei que aqui a distância entre a linha branca e o zênite do meu canino 23 é 0, vou medir agora a distância dessa linha branca para o meu incisivo lateral. Duplico essa régua. Posso colocar aqui também para medir essa distância dessa linha branca
para o meu incisivo central, duplico, e faço isso a cada dente, de tal forma que eu vou anotando, vou verificando essas medidas, e isso eu vou, através de um paquímetro do compasso de ponta seca, uma régua, eu posso transferir isso para o meu modelo. Eu tenho essa distância, 0,75, vou lá no modelo, pego, marco aqui um ponto, aqui eu marco outro, aqui eu marco outro baseado nessa distância, aqui a distância já está marcando algo maior, marco e o meu zero eu sei que é aqui. Depois eu uno os pontos e eu tenho no modelo a representação gráfica da minha horizontal que foi vinda da face. Então, através da análise facial, eu consigo me comunicar com o meu laboratório ou com o meu ortodontista, com o meu especialista em área que eu precisar que ele veja aquele modelo, tendo noção em que posição 3D aquele modelo está na face do paciente, porque eu consigo traçar essa linha vertical, que foi definida nesse caso, e essa horizontal que veio da face eu traço aqui. Então, no final, a pessoa que vai receber o modelo na mão vai receber com essa cruz, essa marcação, e ele vai saber exatamente onde é que está posicionado. Você pode também mandar esse slide com as distâncias de onde irão tocar os zênites. E a gente pode também, num passo adiante, utilizando aqui, fazer uma análise visagista do paciente ou definir formas dentárias melhores para aquele caso e aí ir um passo adiante, posicionar os dentes dentro desses smile frames, dentro dessas molduras, para também limitar a necessidade da criatividade do profissional terceirizado, do profissional envolvido. Então, para colocar os dentes, eu venho aqui no meu slide, seleciono o slide, duplico o slide e vou nas minhas referências de formas dentais, vou selecionar um através da análise que eu fiz. Vamos supor que tenha sido este aqui. Copia, volta lá no slide que a gente fez, do duplicado do smile frame, da moldura, e eu vou Ctrl V, trazer para cá. Posso até trazer mais para perto, para eu ampliar, ficar mais próximo e ter mais detalhes na hora de adaptar. Aqui eu consigo ver, sobe mais, isso. Aí eu vou pegar dente a dente, posicionar dentro da caixa, ajustei a mesial, ajustei a incisal, sem me preocupar com proporção, porque a proporção já foi definida. Eu só tenho que me preocupar agora em me encaixar nessa posição que eu defini. Onde está o ponto de contato. Se precisar de alterar aqui, você vem aqui, botão direito, sobre a linha, aí editar pontos. E você pode, se o paciente não quisesse fazer cirurgia periodontal, você pode alterar o desenho. No caso, se você quiser alterar menos cirurgia ou mudar o formato da papila, isso é bem personalizado do sorriso. Tá? Relembrando, a gente não quer fazer sorriso Ctrl C, Ctrl V. Você tem condição de editar cada ponto desse. Quer diminuir, achou muito arredondado, diminui o arredondamento, você faz o que você quiser no seu design. Desfazer, só por questões mesmo didáticas, para mostrar que você tem essa opção. Na verdade, é quase um dever você fazer isso, para questões de personalização. Amplia, fazer encaixar nos limites da nossa moldura dos sorrisos que foram definidos. E agora vou para o incisivo lateral. O incisivo lateral ele não toca a borda incisal e não toca a borda cervical. O quanto não toca? Um pouco. Quanto? Um pouco. Tá. Quanto? Um pouco. Um pouco. Um pouco vai depender de quanto você quer dar de ênfase aos incisivos centrais. Se você quer dar um incisivo central maior ênfase, sem poder aumentar a borda dele, você diminui o incisivo lateral. Então, por referência, o incisivo central vai ficar grande, maior.
Então, se você não quer dar tanto, quer dar um sorriso mais plano, você até pode chegar a tocar na curva. Então, esse um pouco realmente não é uma matemática, depende do quanto você quer relacionar essa região anterior aqui, no seu caso. O canino, a mesma coisa, você pode posicionar a ponta de cúspide na linha passando ou até um pouco menos, dependendo do grau de agressividade ou de importância ao canino que você quer dar naquele paciente. Então isso aqui já é um passo a mais na personalização do sorriso do seu paciente, do projeto, da sua guia cirúrgica, etc., do que você vai fazer com o seu DSD. A sua orientação, quanto você quer que o seu ortodontista faça de extrusão naquele dente. Você tem a comunicação agora que não precisa ser através de conversas malucas no telefone que ninguém se entende. Aqui você manda imagens, manda medidas e aí o seu colega sabe exatamente o que é que você está falando, que linguagem você está falando. Você não precisa nem falar a língua dele. Não vamos colocar os premolares. Seleciona aqui, deleta. Seleciona aqui e deleta. Lembrando sempre de vir, salvar aqui ou Ctrl B. Agora nós vamos passar para o planejamento das outras vistas. Da vista de 12 horas e da vista oclusal. Para isso, a gente vai pegar o slide da régua calibrada, diminuir esse zoom. Eu vou duplicar esse slide, Ctrl D, e vou apagar a fotografia de fundo. Vou arrastar agora esse slide, já aqui uma posiçãozinha para baixo. Eu clico nele e arrasto aqui para baixo. E eu vou pegar agora a fotografia, colocar aqui dentro e adequar minha fotografia a essas linhas. Então eu venho para a foto de 12 horas